1h10, Ana. Na terça-feira, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o secretário da Saúde, Edson Aparecido, deu uma entrevista aqui no Bora Brasil, conversou com você e com o Joel, prometendo aí um avanço no calendário, né, na vacinação dos adolescentes a partir do fim de semana com os adolescentes sem comorbidades. 16, 17 anos. Isso. Não é o que vai acontecer. A prefeitura voltou atrás, esse calendário ele ainda nem foi disponibilizado. A Giovana de Boer está aqui com a gente para trazer esses detalhes. Expectativa, né, Gi, só a partir de segunda-feira, essa nova faixa etária, mas a prefeitura ainda está muito preocupada com a baixa adesão. Por isso, vai usar parques a partir de domingo para tentar atrair um pouco mais de público. Mas como aí é que vai funcionar? Virou o tempo, vai chover no fim de semana, vai chover inclusive no parque, né? Vai chover no parque. A sorte não tá muito do nosso lado nesse sentido, né? A prefeitura tinha até uma ideia de uma virada, né? Também da vacina, igual fez com os jovens de 18, 19, 20 anos. A própria Giovana, né? Que foi pra balada do posto com a pra tomar jovens, vacina. exatamente. Com os jovens Giovana... mas optou, pelo menos nesse primeiro momento, para parques, né? Como é que isso vai funcionar? Exatamente, Bruna, uma ótima tarde, né? Tô acostumada a dar bom dia, uma ótima tarde a você, Bruna, a Ana, aos nossos ouvintes. Vamos começar como vai ficar nesse final de semana e depois a gente fala da expectativa da semana que vem. Vamos lá. Nesse final de semana, a prefeitura vai colocar em prática algumas iniciativas justamente para tentar aumentar a adesão desses adolescentes de 12 a 17 anos com algum tipo de comorbidade, né? A prefeitura estava esperando mais ou menos 140 mil adolescentes nessa faixa etária, só que só 18% desse público recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É muito baixo esse número perto das outras faixas etárias, né, que tem uma grande adesão de vacinação aqui na cidade de São Paulo. Por isso, amanhã, na cidade de São Paulo, todos os pontos de vacinação funcionando normalmente. UBSs, drive-thrus, megapostos e farmácias conveniadas das 8 da manhã às 5 horas da tarde e aquelas AMAs integradas às UBSs funcionando 12 horas, das 7 da manhã às 7 horas da noite. No domingo, Bruna, como você disse, algumas ações em parques da capital paulista. Vão ser montadas algumas tendas para aplicar a primeira dose nesse público de adolescentes e também a segunda dose para aquelas pessoas que já bateu ali, né, a data de tomar esse reforço. São 7 parques, pelo menos. São eles Guarapiranga, Parque do Carmo, Ecológico do Tietê, Vila Lobos, Independência, Juventude e o Centro Esportivo de Esportes Radicais. Essa vacinação nas áreas verdes vai funcionar das 8 da manhã às 5 horas da tarde, Bruna. E aí, justamente isso, né? A prefeitura apontou 2 motivos para essa baixa adesão por enquanto, né? A gente lembra que desde a quarta-feira da semana passada, abriu para 16 e 17 anos com comorbidade e na segunda-feira dessa semana, abriu para todo mundo, 12 a 17 anos. Só que daí 2 pontos apontados pela prefeitura por essa baixa adesão. O primeiro é a necessidade de um laudo que comprove, então, essa comorbidade, essa deficiência física. E a outra, que é a principal, segundo a prefeitura, é a necessidade de um acompanhamento de um pai, mãe ou responsável na hora de vacinar esse adolescente. Por isso, então, a expectativa da prefeitura é que com esses pontos de vacinação funcionando sábado e domingo também, né? Além desses pontos nos parques, a gente tem 2 pontos na Avenida Paulista e 1 no Vale do Anhangabaú. A adesão na segunda e na terça-feira também aumente um pouquinho. E aí a gente tinha uma expectativa, né, Bruna, de vacinação sem comorbidade já a partir de amanhã. O secretário deu uma entrevista, o secretário municipal da Saúde, o Edson Aparecido, deu uma entrevista aqui para a Ana e para o Joel na terça e disse que já estava para confirmar. 16 e 17 anos sem comorbidade, só que daí a prefeitura voltou atrás e hoje o prefeito Ricardo Nunes disse em entrevista coletiva que a cidade ainda não recebeu novos lotes da vacina da Pfizer. Nós não recebemos ainda a vacina para as pessoas de 12 a 17 sem comorbidade, que não sejam deficientes. Estamos ainda na campanha de vacinar esse público. A gente não tem atingido o número ideal que nós gostaríamos com relação a essa população, mas estamos indo nas escolas, estamos indo nas entidades, vamos agora estar nos parques, todo o esforço da prefeitura para vacinar o maior número possível das pessoas 12 a 17 anos com comorbidade e deficientes e as grávidas puérperas.
E aí, Ana, a gente tinha uma outra expectativa para hoje, que era o tal do passaporte da vacinação, né? As regras, né? Foi anunciado na segunda-feira, né, de como isso ia tudo funcionar. E aí, na própria segunda-feira, o prefeito e o secretário falaram, não, até sexta-feira vai estar tudo pronto, tudo definido, porque segunda-feira a cidade de São Paulo começa o passaporte de vacinação. E aí não é bem assim, né? Hoje o prefeito deu uma entrevista e disse que o passaporte do lado da prefeitura tá pronto. Só que ainda está refém de algumas liberações de dados da Secretaria Estadual de Saúde para cruzar os dados da população do estado que já foi vacinada e também da cidade. A gente só está agora aguardando que a Secretaria do Estado disponibilize os dados que a gente jogar no sistema, porque quem se vacinou na cidade de São Paulo já está pronto. Se eles não liberarem, eu vou apresentar de qualquer jeito, amanhã, domingo ou no máximo segunda-feira. Então tá aí, Ana, a expectativa passou para segunda-feira. E aí a gente lembra como é que vai funcionar esse passaporte, né? Vai ser por um aplicativo que já existe, chamado e-Saúde. Qualquer pessoa que baixar esse aplicativo, que mora aqui na capital paulista ou que tomou a vacina aqui na cidade de São Paulo, já vai ter lá os registros de qual vacina tomou, quando tomou e também o imunizante da marca que tomou ali, né, Ana? E aí, a partir de segunda-feira, a expectativa da prefeitura é liberar um QR Code a partir desse aplicativo. E aí vai funcionar, a princípio, para grandes eventos. Então, feira, shows, jogo de futebol. E aí, no local na entrada desses locais, vai ter ali um totem, né? Um monitor que vai ser capaz de ler esse seu QR Code no celular. Lendo esse QR Code, falou, Ana Paula está vacinada com a primeira dose, pode entrar. Caso a vigilância sanitária flagre algum estabelecimento que não tem ninguém, que tenha pelo menos uma pessoa vacinada, aí esse estabelecimento vai ser multado com valor ainda que vai ser definido pela Prefeitura de São Paulo. Qual que vai ser a efetividade disso, Ana, então, na prática, agora? Com mais de 100% da população vacinada, né? Então, mas assim, no momento em que a gente tiver uma exigência de segunda dose, pode ser que a gente tenha uma efetividade maior. O próprio secretário falou que a previsão é que a gente tenha algo aí já acontecendo de checagem mesmo, desse QR Code lá para outubro, novembro. Então a gente vai ter uma parcela significativa de segunda dose já aplicada. Mas né? talvez para outros espaços também, né? Grandes eventos. Os grandes eventos, muitos ainda não estão funcionando, né? Então, estádio de futebol tá só com evento teste. Vai ter o primeiro jogo ainda. Isso é só para novembro. Então, o que eles estão falando? Show. Show também, a partir de novembro, a não ser que as pessoas estejam sentadas. Ainda tem uma limitação, né? Se isso valesse para shopping, para bar, para academia, como no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, essa impressão que eu tenho. Faria mais sentido. E era até isso que eu ia comentar, que a impressão que dá é que São Paulo está esperando para ver essa experiência acontecer em outros lugares, para sentir adesão e repercussão. E aí, quem sabe implantar isso na capital paulista, porque eu concordo com o que você falou, o importante é acelerar a vacinação. É vacinar as pessoas, distribuir vacina e a gente continuar vendo os números da pandemia caírem como estão caindo e a gente tem falado bastante aqui. Agora, há uma possibilidade de animosidade entre as pessoas na hora de exigir essa carteirinha. Em alguns eventos, isso fica um pouco mais fácil de controlar. Agora, e num bar? E num restaurante, né? Como é que vai ficar esse controle? É, mais uma vez, uma coisa de você empurrar para o empresário uma responsabilidade que não deveria ser dele. Isso é muito complicado, é muito delicado. E aí contrata pessoas para fiscalizar, ou se não for alguém, né, algum ser humano que vai fiscalizar essas carteirinhas, vai ter que comprar um totem, um monitor que seja capaz. E como você muito bem disse, na cidade de São Paulo já passou de 103% da população vacinada com a primeira dose. E se eu não me engano, ontem a cidade também atingiu a marca de 50% completamente imunizada, ou seja, com a primeira e com a segunda dose. Então, até novembro, quando esses grandes eventos estarão liberados, será que a gente já não vai alcançar uma porcentagem na qual esse passaporte da vacina talvez seja, né, não seja útil aqui na cidade de São Paulo? Pode ser. Vocês se lembram que no início da pandemia sobrava para o empresário ali a missão de dizer não para quem não estava de máscara? Sim. E aí a gente teve registro de muita briga, de gente falava, eu não tô de máscara, eu não vou usar, não vou entrar aqui. Teve até casos de agressões, né? Eu não vou vacinar e eu quero ver você me tirar daqui. É a cara de muita gente fazer isso. E eu já ouvi comerciantes falando, inclusive, isso, que hoje você já tem uma dificuldade, ainda tem uma dificuldade de falar em relação à máscara. Cada vez mais gente está deixando de usar a máscara na rua e dentro do estabelecimento. O comerciante que está desesperado, precisando vender. Muitas vezes a pessoa que vai sem máscara, ela sabe que está fazendo uma coisa que não é o aconselhável. Então ela já vai pronta para reagir se for questionada. Ele não vai se colocar à disposição de brigar com alguém.
A gente vai ter uma experiência bem pertinho da gente, ou duas, na verdade. O Rio de Janeiro, que daqui a pouquinho a gente vai ter a reportagem do Rio para explicar como é que vai ser essa exigência por lá, e Guarulhos, que já bateu o martelo. A partir de 1º de setembro, na cidade de Guarulhos, vai ter a exigência de comprovante de vacina. Não precisa de QR Code nem nada. Só chegar com a carteirinha de vacinação mesmo, no celular ou impressa, e você vai conseguir ter acesso aos estabelecimentos. A princípio, não vai valer para shopping, não vai valer para loja de rua, mas vai valer para qualquer estabelecimento onde você tem aí a possibilidade de tirar uma máscara, que seja para beber uma água. Então, teatro, academia, bar e restaurante, obviamente. Gi, vamos só finalizar aqui rapidinho para o nosso ouvinte repetindo os parques, que isso é importante, né, Ana? Fim de semana tá aí, é uma adesão ainda muito baixa, então as pessoas precisam procurar os parques, entram como alternativa a partir de domingo. Quais são eles? Vamos lá, Bruna. Parque Guarapiranga, Parque do Carmo, o Ecológico do Tietê, Vila Lobos, Independência, Juventude e também o Centro Esportivo de Esportes Radicais. O Centro Esportivo de Esportes Radicais fica no Bom Retiro, pertinho da Marginal Tietê. Qual é o horário? Funcionando das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Aplicação da primeira dose para o público de 12 a 17 anos com comorbidade. Tem que levar um laudo médico, um comprovante de residência e um documento com foto, claro, além de estar acompanhado de um pai ou responsável. E também valendo a aplicação da segunda dose para esse público aí que precisa tomar esse reforço. Muito obrigada, bom fim de semana para você. Igualmente, gente. Valeu, até gente. Amanhã. Amanhã eu tô aqui também. Até amanhã. Então, no caso, é só até segunda. Até segunda.